Então, eu sempre fui uma pessoa que... Esse acidente que eu tive, por estatística, ele ocorre com pessoas entre 15 a 25 anos. Eu tive um acidente com 42. Quando eu fui para o Saara Kubitschek em Brasília, eu era o coroa, o tiozão. Porque é aquela idade da aventura. Mas eu continuei sempre. A maneira que hoje eu estou com 47 anos, eu penso hoje com relação à velocidade, com relação a tudo no que diz aventura, eu penso do mesmo jeito que eu pensava quando eu tinha 18 anos de idade. Mas, eu volto a falar, sempre respeitando o próximo. Com a fé que você tem, você já pensou no estado que está o seu anjo da guarda ou não? Eu tinha uma legião de anjos da guarda. Aí Deus virou e falou assim, chega, é muito anjo para esse cara, eu estou precisando por pouco. Fica quietinho agora na cadeira aí, entendeu? Foi por aí, ele falou que eu estou precisando de anjo da guarda. Abusando, tá abusando demais. Até para não ficar esse negócio, pô, é o jovem que não tem o limite entre a vida e a morte, é o jovem que é maluco, é o jovem... Só que, quando a gente vai envelhecendo, também vai acontecendo hoje em dia um fenômeno curioso, que é também até mesmo se sujeitar à violência da ciência para tentar driblar a morte. Tem gente que acha que é eterna. Que loucura que é essa? Não é coisa só de jovem. Quando amadurece também parece que vai fugindo desse encontro com o inevitável. Pessoal, nós estamos numa sociedade da cultura da beleza, né? Da estética e da juventude. Então, hoje em dia, você tem psicofármacos, medicamentos para todas as suas dificuldades. Se você tem problema sexual, você toma Viagra. Se você tem problema de inteligência, você toma Ritalina. Se você tem problema de depressão, você toma Prozac, né? Se você tem ansiedade, você toma Lexotan, entendeu? Então, as pessoas querem... Anotaram aí ou não? Hoje em dia, tem médicos que dizem que daqui a um pouco a nossa expectativa de vida vai para 120 anos, né? Não está muito longe de acontecer isso. Eu, com meus amigos mais coroas, a gente começou a pensar o seguinte: chega um momento onde os homens perdem o tesão, perdem o desejo, né? Eu ficava imaginando, mas como é que será isso, hein? Como é que será isso? Você acorda um belo dia, pode passar mulher melancia, mulher melão, mulher abacate, e você não sente nada, né? Eu assisti uma entrevista do médico baiano chamado Elzimar Coutinho, tá? E ele defende hoje em dia um negócio chamado reposição hormonal. Aí eu fiquei um pouco mais sossegado, né? Porque quando o seu limiar de tesão baixar, você vai no médico e ele aplica um hormônio e você volta, entendeu? Você volta à vida, né? Ele fala o seguinte: o homem sem hormônio, a vida não tem graça, né? A vida perde o sentido, entendeu? Então, nós estamos chegando num limiar da ciência, né? Com o Viagra, com os Cialis, com tudo mais, aonde é possível prolongar ao máximo essa sensação de juventude, essa sensação de bem-estar. Então, a melhor solução é essa, né? Se utilizar dos ensinamentos da ciência, mas ao mesmo tempo aceitar que um certo declínio você vai ter, né? Então, é melhor dosar a velocidade da maratona. Se você não tiver saúde, a vida, você pode ter dinheiro, carro, mansão, esse tipo de coisa, entendeu? Que ela vira uma tristeza. Eu gostaria de ouvir alguém dos meus amigos. Alguém quer fazer uma pergunta? Eita. Seu nome? Meu nome é Gabriel. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Eu queria fazer pergunta para você. Como a forma que você orienta os seus pacientes, a forma de encarar a morte? Um paciente terminal, né? É importante você não comunicá-lo da proximidade da morte, mas mostrar que a morte é iminente, né? Porque aí ele pode tanto realizar os desejos, né, que ele ainda tem por realizar, quanto ele pode programar a família, né,
e, consequentemente, prepará-los para isso. Vocês viram o caso da mulher que perdeu o filho, né? Nós temos uma série de casos de pessoas que perdem entes queridos e entram no estado que a gente chama de melancolia. O que é isso? A pessoa não aceita a morte. Vocês já devem ter visto, né? Famílias onde perdeu o bebê e mesmo depois de 10 anos o quarto do bebê está ali, né? Ou então o pai morreu, mas o lugar do pai na cabeceira continua ali. O que é isso daí? Não aceitação da morte. Então, nós orientamos os pacientes, né, a realmente encarar a possibilidade da morte, entendeu? Aí você tem condições de realizar seus desejos. Acho que é uma perguntas. Deixa eu ir lá. Olha, você tem um fã-clube aqui. Você tem um fã-clube. Nem eu que apresento o programa tenho isso. Seu nome, Larissa. Fã-clube da Larissa. Diga lá. Eu quero fazer uma pergunta. Sabendo a opinião de vocês aí, se o medo da morte demonstra o respeito à vida. Para os três. Para os três. Vamos lá. Quem começa? Fifo. Eu, para mim, como eu falei, eu nunca tive o medo da morte por causa da fé que eu tenho. Então, esse respeito à vida, ele tem que ter como você se cuida, se você tem uma vida saudável, você vai ter, tem aquele comentarista da televisão, que eu não lembro o nome dele, que ele falava que praticar esportes não é para ter mais anos de vida, mas é para ter mais vida nos anos que te faltam. Então, eu acho interessante isso. O Sérgio também comentou de como inteligente é aquela pessoa que agora, quando jovem, já começa a se cuidar e saber o que vai vir lá para frente. E você acha, Fifo, que esse atrevimento, vamos chamar assim, esse atrevimento do esporte radical, quer dizer, isso não é um desrespeito à vida? Não acho. A gente tem, cada pessoa é de uma forma. Você concorda que respeita a vida e não teme a morte? Eu acho que tudo tem que ser feito com segurança, né? A pessoa tem que saber o risco que está correndo. Eu concordo com você. Eu acho que é um respeito à vida ter medo da morte. E ninguém se coloca numa situação de morte de forma consciente. Não, eu quero chegar do lado da morte para ver como é que é. Né? Mas então, quem pratica, é isso que eu digo, quem pratica o esporte radical, quem anda numa moto a 240 km por hora, ele tem essa consciência do risco. Eu acho que ele faz isso inconsciente na maioria das vezes. Inconsciente? Ele acha que ele não vai morrer. Rodato, se ele tivesse concorda com isso? Tivesse consciência disso, ele diminuía a velocidade. Não, eu vou morrer aqui, então depende da situação. Depende da situação. Um motorista, um piloto de corrida, de moto, não. Ele está a 300 por hora, ele está segurança. Mas o risco é calculado. Sim, mas por isso que eu estava falando que são características. Tem pessoas que gostam de filme de terror, outros gostam de filme de romântico. Tem gente que gosta da aventura, tem gente que vai em parque de diversão, vai na montanha-russa. Tem gente que não senta na montanha-russa de jeito nenhum. Então, é uma característica de pessoa para pessoa, na minha opinião. Nós somos da geração cocaína, né? Vocês sabem muito bem que a cocaína cria essa sensação de eternidade e indestrutibilidade, né? Bom, eu tenho um amigo que é vegetariano e ele fala o seguinte, né? Como é que você pode comer um cadáver todo dia, né? Fica aquele cadáver dentro do seu corpo, em estado de putrefação, né? Tudo apodrecendo lá dentro, entendeu? Mal cheiroso, né? Aí ele fala assim, se você come uma fruta,
a fruta vai amadurecer dentro de você, entendeu? Então, só a alimentação já te encaminha para um lado ou para outro, né? Então, vida e morte está presente o tempo todo, entendeu? Por isso que ela tem razão, quer dizer, ter medo da morte, né? Não é só do último, é ter medo dessa perda cotidiana. Então, eu acho que sim, a reflexão dela é muito válida, entendeu? Mas a morte, ela é uma coisa ruim, dependendo da fé que a pessoa tem. Porque a morte, para mim, eu não gostaria de morrer, porque as pessoas que vão ficar vão sofrer. Só queria falar uma coisa. Pessoal, eu estive na Índia e estive na China, tá? Na Índia, eles são reencarnacionistas, né? Eles acreditam numa outra vida pós-morte, entendeu? Qual que é a vantagem disso? Aplaca a angústia existencial. Qual que é o problema disso? Desânimo, prostração, né? Você fica parado na terra, é uma paradeza, milhões de pessoas sem fazer nada, basicamente, né? Você vai na China, 90% não tem religião, tá? Então, para o chinês é agora, entendeu? Eles têm que fazer acontecer, né? Não pode esperar. Por isso que é o país onde tem o maior crescimento do PIB, pessoal, né? 10% ao ano. Você não vai encontrar nenhum chinês parado esperando a outra vida, entendeu? Por isso que tudo que você pega está made in China, né? É verdade. Eu acho que a adrenalina ela acaba mascarando um pouco a presença da morte. Quando você tem muita adrenalina. Mascara o perigo. Você está perto e isso mascara. Você vai atender uma ocorrência, sirene ligada, chega, aquela pessoa está em situação de risco. Você acaba fazendo coisas que, se você não tivesse com a adrenalina no corpo, talvez você não faria. E talvez isso que seja também a questão do esporte radical. A pessoa busca adrenalina, está com adrenalina no corpo, então ela não tem 100% de consciência de que ela está tão próxima ali da morte. Não, mas até, Sérgio, não são características de pessoas para pessoas, porque tem aquela pessoa que é medrosa, tem outra, vamos falar no linguajar popular. Você não concorda com o que o Léo falou? Não, a adrenalina no momento do esporte... Eu quero saber se você concorda ou não concorda. Se você não concordar, eu estou louco aqui para vocês não concordarem com o outro, entendeu? Porque eu estou louco, DJ Felipe, a nossa música para os debates. Até que enfim tocamos essa música, pô. Pronto. Não concorda. Em partes, vamos dizer assim. Em partes. É que a nossa visão é diferente. Eu estou vendo a questão profissional. Eu não posso colocar um bombeiro meu em risco. Vai morrer os dois. Então ele tem que trabalhar com técnica, com segurança, porque senão a família dele vai perder também. Então eu falo nesse sentido. Às vezes eu vou em ocorrência, eu vejo que o cara vai entrar no fogo, eu tenho que puxar o cara, porque o cara tá com muita adrenalina, o cara não vê, não sente, não vê o perigo perto. É nesse sentido. Nesse momento que a noradrenalina, ela entra na corrente sanguínea, sim. Nesse momento, sim. Mas tem gente que vai pular de bungee jump, ela sabe que ela vai sentir a adrenalina. Tem gente que, na hora que chega, sabe que vai sentir a adrenalina e volta para trás. Então, por isso que eu acho muito que é de característica de pessoa para pessoa. Já tem adrenalina quando está subindo lá, né? Esse elevadorzão lá, a adrenalina já está... Galera, olha, a vontade que a gente tem é de perguntar e ficar debatendo e conversando. Só que, infelizmente, também o nosso tempo, né, está morrendo. Né? Então... não, calma. Cadê o fã-clube? Isso, mas pera lá. Você vai ver o nosso próximo quadro chamado Vida ao Vivo. Fica aí